Mutirão é trabalho sério, não tem mistério, é só dar a mão. É 1300, é Paulo Mancini, vai ter mandato em mutirão. Mutirão é trabalho junto, mudando o mundo com a nossa mão. É 1300, é Paulo Mancini, vai ter São Carlos em mutirão. Boa tarde a todas e a todos. É mais uma edição do nossa conversa, Mutirão Conversa com você. Estamos eu aqui, Paulo Mancini e Mutirão, nessa campanha, né, eleitoral para a vereança em São Carlos, junto com a Regina de Siomo, que junto comigo também é uma candidata a vereadora em Mutirão, a Helena Campos na nossa retaguarda. E hoje o nosso tema vai ser participação social e orçamento participativo na gestão das cidades. E eu peço para a Regina, então, apresentar rapidamente os nossos dois convidados, nossa convidadíssima, né? E o nosso convidado de hoje. Regina, por favor. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com duas pessoas de destaque na política da cidade de São Carlos. Eu tenho aqui a professora Géria Montanari, que já é de uma tradição familiar de militantes da esquerda. Ela foi professora da UFSCar de Biologia e foi a primeira professora a ministrar a disciplina de Educação Ambiental. Ela criou na UFSCar a Trilha da Natureza, fez grande sucesso. E ela foi vereadora durante a primeira gestão do prefeito Newton Lima, e na segunda gestão ela foi secretária municipal de Educação. E foi coordenadora também do orçamento participativo, e foi também a presidente do PT de São Carlos. Eu não lembro aqui a data, Gélia, depois você esclarece em que período foi que você foi presidente do PT. E depois temos aqui o Renato Lima de Oliveira, professor de História pela Unesp de Franca, tem formação complementar em audiovisual, trabalhou muito como professor de História, Filosofia e Sociologia no ensino médio. Entre 2010 e 2012, ele esteve na Prefeitura de São Carlos, à frente da divisão de apoio aos conselhos da Coordenadoria de Orçamento Participativo e Relações Governo-Comunidade, exatamente o tema da nossa entrevista. E, atualmente, ele atua como shiatsu terapeuta, podendo falar mais para nós a respeito, né? Então, eu passo a palavra para a Géria, que poderia saudar quem está nos assistindo. Regina, Géria, só um minutinho, tu está falando aqui ao Bernardo. Boa tarde, prazer em estar aqui também. Sou um candidato. Boa tarde, Bernardo. E eu queria aproveitar para lembrar quem está nos acompanhando para curtir, comentar e compartilhar essa nossa conversa, porque isso é muito importante para dar destaque, para dar alcance a esses eventos que a gente está fazendo. Então, um lembrete que a gente sempre tem que fazer, e eu aproveito para, junto com a minha saudação, fazer esse lembrete aí para todos os nossos internautas que estão acompanhando essa nossa conversa. Prazer, Géria, a palavra é sua. Valeu. Queridos e queridas companheiras e companheiros, vamos lá, na luta sempre, desistir jamais. Isso daí. Essa é uma expressão que eu sempre uso, porque estão tempos difíceis, mas a gente já passou por dificuldades antes e conseguiu avançar. Nós temos... Diga. Não, pode falar, Géria, é um prazer enorme ouvi-la. Recordá-la, é um prazer enorme. A gente sente muita falta. Hoje o assunto é sobre a questão da participação popular, mas eu quero começar mais cedinho ainda, mais lá atrás. Eu, professora na UFSCar, fui professora deste cara que está comandando o mutirão, e agora o Paulinho Mancini.
ele estava na luta para fundar a PASC. Exato. Né? Naquela ocasião, lá, tempo atrás. Quer dizer, 87. a luta continua. Vamos sempre nessa. Então, eu não vou nunca me esquecer. Né? Depois disso, nas minhas atividades, para cair na questão da participação popular, eu fico brincando, né? Na minha atividade como professora, como a Regina lembrou, eu criei a disciplina de educação ambiental, o conselho do curso não queria deixar e tal, quando eu chamei assim, tópicos em educação ambiental, aí permitiram, aí a disciplina, aquela foi uma experiência muito importante para mim, que é o seguinte, a gente nunca para de aprender e também não para de fazer política. O fato de eu ter criado a disciplina de educação ambiental é porque eu olhava em volta e via que a formação dos estudantes não estava sendo para se relacionar com o mundo, estava sendo para ter um emprego e se acertar. Tem que ter um emprego, tem que se acertar e tem que ganhar bem. Essa questão não se discute. Mas tem que ver qual que é a importância do estudo, daquilo que você trabalha, daquilo que você constrói. E aí eu brinco sempre assim, eu não sei se eu sou uma professora política ou uma política professora, ou se uma coisa é diferente da outra, né? Porque, na verdade, a gente está sempre fazendo. E aí, caindo já rapidinho na questão do orçamento participativo, é um espaço de aprendizagem, de participação social. Então, eu não sei como é que, se eu estico muito o assunto, ou se vem alguma pergunta, mas com relação a essa questão do orçamento participativo, mas Paulinho ia fazer uma pergunta, talvez seja o Não, Géria, eu acho que seria legal o Renato se apresentar, para depois a gente aprofundar o tema da participação social e do orçamento participativo. Combinado. Legal. Então é isso. E na luta sempre, não desistir mais. Pronto. Isso é uma frase da Géria, né? Quem inventa, aguenta, né? Então, É verdade. Então, vamos lá, Renato. É isso. Eu primeiro gostaria de cumprimentá-los. Uma boa tarde a todos e a todos. Vocês aí da campanha, a quem está nos assistindo. É um prazer enorme estar compartilhando experiências, né, com vocês da campanha e com o público. E é um prazer enorme também reencontrar, mesmo que virtualmente, a professora Géria. Ela foi minha professora, né? Ela me ajudou nesse processo também de formação política, né? Dentro da Coordenadoria de Orçamento Participativo e Relações de Governo-Comunidade. Acho que a Regina falou orçamento participativo, só orçamento participativo lá atrás, e depois ela complementou, quando chegou no meu mini currículo, e relações de governo-comunidade era uma coisa que a Géria sempre gostava de né, fazer com que nós reafirmássemos isso, né? Porque o orçamento participativo não existe sem essa via de mão dupla. Né? Governo-comunidade. Então, não existe. Né? Falar de participação social, né? Pensar, né, na participação ativa do cidadão e da cidadã. Né? Então, assim, eu falando assim, fazendo uma retrospectiva, né, da minha vida, né, eu tenho, né, como na minha origem, o movimento social. Né? Eu acho que a maioria dos jovens, né, que tiveram um engajamento político lá atrás, né, hoje tem algum tipo de atuação nas suas associações de classe, enfim, nas associações de bairro, ou mesmo em governo. Né? E eu digo que eu me autorrealizei, né, quando eu fui convidado para compor
essa divisão de apoio aos conselhos municipais, né, que estava dentro de uma estrutura maior, que era do orçamento participativo e relações governo-comunidade. Isso em 2010. A Regina, como ela bem falou, eu fui professor, né, no ensino médio, mas também de Fundamental 2 e do EJA. Uhum. E quando eu recebi o convite para compor essa divisão, foi muito interessante, né? Porque me ligaram, eu estava saindo da escola onde eu dava aula e recebi a ligação e a pessoa que me ligou já me perguntou, né? Você teria disponibilidade para ocupar essa função? O que você está fazendo? Foi muito engraçado, né? Porque é uma coisa que veio, né? E eu não hesitei em um momento, né, em topar essa empreitada, né? Eu falo que essa foi uma das grandes aventuras da minha vida, né? Porque eu tive a oportunidade de experimentar, né, e de experienciar a sensação, né, e o trabalho, né, voltado para a comunidade, né, para a sociedade. E quando eu deixei a sala de aula, né, e eu tinha uma relação muito bacana com os meus alunos, e eles me perguntaram: por que você, professor, você está saindo? Né? O que aconteceu? Eu falei: olha, eu estou deixando essa sala de aula, né, para assumir uma sala de aula maior, né, sabendo o que eu teria que fazer, né? Porque lá na coordenadoria nós éramos essa ponte entre o governo e a sociedade, né? Perfeito. E assim, o trabalho, quando eu falo de sala de aula maior, o trabalho que nós fizemos lá na coordenadoria de orçamento participativo e relações governo-comunidade foi, acima de tudo, de formar politicamente as pessoas, né? E tem uma coisa que a Géria falava, né, me contava, que lá no início, os primórdios do AP, né, quando iniciou em São Carlos, as pessoas pensavam na calçada, né, assim, no seu pedaço. Né? E isso foi evoluindo para a rua, né, da rua para o bairro, né, e do bairro para enxergar, não só ver, mas enxergar o problema do bairro vizinho, né? Estava na mesma região. Então, foi uma... E, assim, muitos conselheiros do orçamento participativo, e a Géria pode falar um pouco melhor sobre isso, estavam entrando ali também para saber como que a coisa funcionava, porque tinham também intenções de entrar para a vida pública, né? Muito então legal. Foi uma boa escola, tanto é que saíram candidatos, né? Em 2012 saíram alguns candidatos a vereadores dali, né, do Conselho de Orçamento Participativo. Tá, eu não vou me alongar mais, e aí a gente vai conversando mais sobre esse assunto. Tá? O Renato é carioca, né? A gente vê pelo sotaque delicioso, né? E atualmente ele está morando em Ribeirão Preto, e é um bom exemplo de que mesmo as pessoas não residindo em São Carlos, elas também podem ser um candidato ou candidata a vereador em Mutirão, como é o caso do Renato. Isso que eu acho que é muito interessante desse modelo, né, de participação política que nós estamos criando aí, estamos abrindo caminhos novos, né, para a democracia política no Brasil. Eu queria pedir para a Helena passar um pequeno vídeo que a Géria gravou para a gente outro dia, que ela esteve em São Carlos, para fazer uma foto e um pequeno depoimento dela sobre o Dia Municipal da Araucária, né? A Géria foi minha professora de botânica, né? E, por uma feliz coincidência, depois, quando eu estava no governo como coordenador de meio ambiente e a Géria como vereadora, pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, saiu essa ideia de a gente criar o Dia Municipal da Araucária, já que
é o símbolo da cidade, né? E a Araucária hoje é o símbolo da resistência que nós, seres humanos, precisamos fazer contra as mudanças climáticas globais, né? Já que a Araucária sobrevive no planeta há mais de 250 milhões de anos. E eu quero, então, pedir para a Ilana passar esse pequeno depoimento que a Gera faz sobre a lei que foi de autoria dela, criando o Dia Municipal da Araucária. Então, o Paulo Mancini me perguntou por que eu resolvi fazer esse projeto de lei que é do Dia da Araucária. Essa questão fica colocada por conta das origens dessa cidade que chamava inicialmente São Carlos do Pinhal. E por que era São Carlos do Pinhal? Porque tinha uma mata de araucária grande, enorme aqui. E com o tempo ela foi sendo reduzida, tirada e tal. Neste momento, e a lei tinha esse propósito também, é de fazer essa discussão e, primeiro, de retomar a história, etc., e trabalhar com relação à questão da diversidade, né? Que aqui eles vão rapelando tudo, que acaba com a diversidade, então você tira as araucárias, põe pasto, e aí põe lá os bichos e dá praga, né? E aí eles botam veneno e a gente come o veneno. Então, quando a gente vê nesse tempo de pandemia, a gente tem que estar pensando nas florestas nativas, nas coisas que tinham que ser preservadas, e a gente precisa pensar de fazer o que dá para fazer agora, cada um na sua parte. Muito bom, muito bom. Géria, eu queria já aproveitar e puxar um pouco, como o Renato estava puxando do orçamento participativo. O orçamento participativo começou, acho que no primeiro ano, aqui em São Carlos, né, do governo Newton Lima, e o Josué Donato foi o nosso primeiro coordenador, e depois foi a Géria. E depois que o PT deixou os governos aqui de São Carlos, a estrutura do orçamento participativo continua existindo no organograma da prefeitura, tanto nas gestões do Paulo Otomani, que foi um desastre, e agora na gestão do Ayrton, mas sem que haja todo o processo de discussão política do orçamento com a sociedade. Eu queria ver como que a Géria vê isso, né? Como que é possível ter um desmonte do orçamento participativo e como ela vê, né, essa política que foi criada pelo PT lá no Rio Grande do Sul, ainda nos primeiros governos petistas de Porto Alegre, né, e que se difundiu até para fora do Brasil, né, Géria? São 37 países que hoje têm o orçamento participativo, né? Só uma pontinha aí, antes da Géria falar, são 4.000 governos locais em 37 países, né? Perfeito. E, por exemplo, na Albânia tem 2 cidades que destinam até 100% do orçamento anual do município para a sociedade decidir, enfim, né, aonde vai ser alocado esses recursos, né? Então, como a caipirinha, o orçamento participativo é uma criação brasileira, né? Ah, sim. Géria, por favor, seus comentários. Então, o que é importante do orçamento participativo é que a sociedade também foi aprendendo a trabalhar, a levar suas demandas, a discutir coletivamente aquilo que é mais importante para a cidade. A sociedade foi aprendendo. Ela está saindo, o vereador vem pedir voto. Você me faz isso que eu voto em você. Vai saindo desse modelo do um por um, não sei o quê, você me faz um favor, então eu voto em você, não sei o quê. Vai saindo disso para ver aquilo que é de interesse público, aquilo que é de interesse coletivo. E a gente percebeu isso, embora eu tenha sido gestora do orçamento participativo já no 3º mandato em que ele existiu em São Carlos. Eu percebi, eu acompanhava, eu participava e percebi que a sociedade foi aprendendo. Eu me lembro de uma ocasião
em que as coisas foram apresentadas, quais eram as demandas, não sei o quê, e aí o coletivo tinha que votar. Aí eu fiquei de olho, eu tinha uma turma que estava indo parar de conversando com um, conversando com o outro, conversando com um, conversando com o outro, e por acaso era da minha região, então eu conhecia as pessoas. E aí, eles, depois que teve a votação, eu percebi que eles votaram todos na proposta do bairro vizinho. Votaram todos. O que eles estavam conversando? Que eles ouviram, depois eles comentaram comigo. Gélia, nós ouvimos as necessidades deles e a nossa era menos urgente. Então, nós votamos junto com eles. Muito legal. Então, isso é uma experiência que eu tenho, que eu nunca me esqueci, porque ela foi muito explícita de como é que a sociedade também aprende a lidar com o coletivo. Tem os que nunca aprenderam, que estavam lá no orçamento participativo do conselho, não sei o quê, para ter cavucar visibilidade e vai ser candidato e não sei das quantas. Tem sim. Mas a gente viu a construção dessa outra maneira de ver o mundo. Então, não era só mais o buraco da minha calçada, do asfalto na porta da minha casa, era o interesse coletivo de uma maneira geral. Então, aos poucos, foi clareando para as pessoas, de uma maneira geral, que o mais importante era o quê? Saúde, educação, né? Havia outras coisas também que são mobilidade urbana. Então, eram coisas vistas de uma maneira, começaram a ser vistas de uma maneira mais coletiva. Claro que não era todo mundo que participava do orçamento participativo, então toda a sociedade, não foi toda a sociedade que aprendeu, mas quantos disseminadores desta cultura foram formados nesta ocasião? Né? Gélia, eu queria pedir para que você e o Renato refletissem um pouco sobre o seguinte. A experiência, na minha visão, né, a experiência do orçamento participativo foi uma experiência muito rica, né? Eu estava no governo e fazia questão de acompanhar, mas a gente pode dizer que a gente não foi completamente bem sucedido, né? Por que eu acho isso? Porque tivéssemos nós sido bem sucedidos, essa política teria tido continuidade mesmo fora dos nossos governos. A gente vê que, por exemplo, nem o Temer, nem o Bolsonaro acabaram com Bolsa Família, acabaram com o SAMU, acabaram com políticas públicas, né? Então, o que eu queria que vocês refletissem é sobre como que a gente tem que retomar essas políticas num governo do Eric, né? Num mandato que na Câmara de Vereadores tenha mais vereadores do PT, né? Como que a gente deve atuar para que essa política, que eles possam até mudar de nome, mas que preservem, porque eles nem mudaram de nome, mas simplesmente pararam, não fazem mais nada. Gaveta. Gélia, pode falar aí. Então, olha, é o seguinte, eu acho que o tempo foi bom, foi importante, etc., mas é insuficiente para enraizar na cultura da sociedade de uma maneira geral. É insuficiente. E agora, nós que estamos ligados à mobilização, ao trabalho de grupo, ao trabalho de base, nós temos que ter o trabalho de base. Veja, então, não é só... Eu insisto muito nisso, não é só governo. Eu me lembro uma vez de ter, eu, coordenadora do orçamento participativo, uma das pessoas que trabalhavam junto com a gente, eu dizia para eles, nós do PT, temos que ter trabalho de base, nós temos que estar junto da sociedade, conversando, porque fazer só essa coisa formal é importante e indispensável, mas insuficiente. Eu dizia isso, aí a pessoa fala assim, mas, Gélia, nós estamos fazendo o que a sociedade precisa. Aí a Gélia respondeu, e eles estão percebendo? E a sociedade está percebendo direitinho isso, até que ponto isso, se isso dura, se mudar o governo, se isso fica, porque então, de novo, é a questão da consciência de que o trabalho coletivo, né, e de base é um trabalho de ensinamento e aprendizagem. A aprendizagem é mútua. Quem vai trabalhar na base e quem está na base ensina também.
né? Uhum. Porque você vai sentir como é que a sociedade funciona, etc. Então, eu diria que avaliar que basta ter o programa, então vai tudo resolver? Não vai. Não vai. Nada substitui o trabalho de base da sociedade organizada. Eu estou falando dos vereadores, eu estou falando das associações de moradores, eu estou falando dos coletivos de saúde, enfim, de educação, que existam, sindicatos e tal. Se esse trabalho de base não for feito, este que a gente defende, que combina com isso, uma participação popular, também ajuda, é importante, é indispensável, é responsabilidade de quem estiver no governo, mas não é suficiente mesmo. Ô, Renato, antes de você se manifestar, eu queria pedir para a Regina ver se tem alguma pergunta, alguma coisa do no Facebook. É legal, Paulo. Assim eu não tive que interromper vocês. Perfeito. Vamos lá. Lembrei dessa vez, Regina. Lembrou. Gente, estamos no meio da nossa live, na metade do nosso tempo. Vou reforçar o pedido para vocês curtirem e compartilharem a nossa transmissão. Nós temos uma pessoa, eu não sei se vocês conhecem, que fez alguns comentários, não são perguntas, mas são, de certa forma, comentários críticos, né? Mas são interessantes. É o Luiz Carlos Esteves, que comentou que, atualmente, o Departamento de Orçamento Participativo virou cabide de emprego e deixou de ter função. Inclusive, loucura, as pessoas que trabalham ali, a maioria só vai receber mensalmente, né? E que está totalmente descaracterizado. Então, é isso, gente. Eu acho que seria a pergunta como conseguir resgatar, né, essa experiência tão fantástica que houve em São Carlos, quando agora está tão desmobilizado. Só isso. Ô, Regina, eu acho que o Luiz Carlos Esteves, não sei se a Géria lembra, deve ser o nosso querido Alite, não é, Géria? Eu não sei, eu conheço ele como Alite. Depois, se ele estiver nos assistindo, ele fala que é ele. Muitas saudades dele. Renato, com você, então, para suas reflexões. Tá, vou tentar ser bem breve. Para mim é muito difícil ser sintético. Não, para parar o Brizola era quando ele dava as entrevistas dele era terrível, né? Mas vamos lá. Eu me lembro muito bem, né? Foi uma figura emblemática da política brasileira, né? É o seguinte, né? Pensar em orçamento participativo, né, nós estarmos pensando em algo muito avançado para o contexto brasileiro, né, e para a conjuntura, em especial para a atual conjuntura nacional, né? O nosso país talvez esteja vivendo um período mais longo de democracia, né, porque houve a proclamação da República, mas os governos republicanos não foram tão democráticos. Aí depois veio o Estado Novo, né, que interrompeu esse processo, né, de construção democrática no Brasil. Nós tivemos um governo imperial antes, né, o Brasil foi colônia, ou seja, nós não temos na nossa cultura a democracia. Né? Não está na veia, né? Falando a grosso modo, né? Não está na nossa cultura o ideal, né, de democracia e o entendimento do que é a democracia, né, e da sua importância, mesmo com as suas anomalias, né? Eu lembro da frase da Petra Costa, né, no final daquele documentário Democracia em Vertigem, muito bom, né? Fantástico, foi indicado ao Oscar, que ela diz que, em especial, né, quando as nossas elites elas cansam da democracia, elas optam por governos autoritários, né? Eu estenderia não para a sociedade brasileira como um todo, né? Porque os movimentos militares, né, pró-ditadura, né, veio, né, da classe média, como já aconteceu
antes, né, nos anos 60, né, que levou, inclusive, o golpe foi civil-militar, né, com apoio popular, né, do empresariado brasileiro, enfim, né, e os militares consolidaram, né, fizeram acontecer o golpe, né. Então, assim, falar de democracia no Brasil é algo muito germinal, né? Então, assim, como eu disse, não está na nossa cultura. Isso ainda é algo que não está claro o que é. Uhum. A Géria falou sobre formação, né? Falava muito sobre essa questão da formação política, né? A importância desse diálogo com a sociedade, né? No diálogo, você aprende e ensina, né? Isso no plano individual, né? Mais micro, né? Melhor dizendo. Né? E quando você está no governo, né? Os governos, né? Dentro do sistema democrático, têm o dever, né? Dentro da sua organização, da divisão dos poderes, etc., de dar transparência, né? à sociedade daquilo que estão fazendo para que ela possa participar, né? E o orçamento participativo, ele é uma ferramenta muito avançada de democracia participativa, de democracia direta. Direto. Né? Eu falo até, tá, antes de chegar ao ponto da sua pergunta, Paulo, que o mandato mutirão é mais um passo, né, nesse processo de construção da democracia. E volto a dizer, numa conjuntura muito difícil, né, onde a nossa democracia está à prova. Né? Eu falo que ela está correndo, ela não está correndo risco, eu prefiro falar que ela está à prova. Né? Então, essa ideia de manutenção das estruturas de participação social, ela depende ainda, né, nesse processo histórico de construção da democracia brasileira, ainda e isso eu e a Géria discutimos na época que estávamos lá na coordenadoria, depende ainda do governo. Tá? Eu lembro de um rapaz, conhecido até de vocês, que liderava um movimento pelo passe livre em São Carlos, e ele chegou tipo, foi no 23 de dezembro, lá na coordenadoria, estava só eu, isso no final já, a transição no final da tarde para a noite, bravo, e querendo esclarecimentos por que o governo, por que o prefeito não resolvia essa questão do transporte público, enfim, por que estava aumentando tarifa, por que o transporte era tão ineficiente, sendo que era um governo democrático popular, né, e com todos os seus compromissos, né, com a questão da mobilidade. Eu falei para ele o seguinte: olha, nós não temos calibre, nós não temos condições sozinhos de bancar essa mudança. Isso foi em 2012. Eu disse para ele o seguinte: depende de vocês também. Então, você deve aproveitar a oportunidade que você é uma liderança, né? É liderança do movimento social, mobilize e nos ajude nesse processo de mudança da realidade do transporte público de São Carlos. Prefeitos morreram e foram assassinados por causa dessa questão do transporte público. Petistas, né? Lá na época. Máfia, lá, né? 2000. Máfia do transporte. Exatamente. E em 2013 foi muito engraçado, né? Porque em 2013 teve toda aquela mobilização, né, pela melhoria do transporte público, redução de tarifa, etc., inclusive em São Carlos. E esse rapaz liderando, ajudando a liderar, vocês conhecem quem é, né? Inclusive ele é candidato a vereador em São Carlos hoje, né? Perfeito. Então, o que acontece, Paulo, só para finalizar, infelizmente, esse processo de manutenção das estruturas de participação social ainda deve ficar a cargo dos governos democráticos populares. Né? E
assegurar, dentro dessas estruturas, né, formando pessoas, né, que elas deem continuidade ao processo, tá? Que, infelizmente, nós não tivemos esse tempo para fazer, entendeu? Mas fica aqui a... Legal, Renato. Regina, tem alguma pergunta, alguma questão do público? Gente, então eu queria... Microfone, Regina, está sem microfone. Regina? Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Perfeito. Então, falei bastante até já, né? Eu tenho aqui eu tenho um participante aqui, ele fez umas perguntas interessantes. O Francisco Assunção, se é o Chico Assunção que eu conheço. É o Chiquinho, acho, né? Não sei. Não, é o Chico Assunção. A primeira pergunta dele, ele está questionando a participação das pessoas diretamente no orçamento participativo de uma forma, assim, é uma questão da competência. Ele se pergunta se a democracia indireta também seria uma forma seria um filtro social e democrático, passando pela democracia indireta, porque ele tem um temor. No caso da democracia direta, se nós tivéssemos uma mudança da maioridade penal de 18 para 16 anos, e se nós tivéssemos, então, os jovens a partir de 16 anos participando do orçamento participativo, nós não correríamos o risco desses jovens decidirem transformar uma praça num centro comercial. Ele coloca em dúvida a capacidade dos jovens de discernir mais ou menos o que seria a prioridade para a cidade, né? Isso é uma questão. E outra coisa, ele diz que existe uma democracia direta na Suíça, em termos, assim, funciona para o país, mas ele gostaria de saber se você, Géria, e você, Renato, acham que seria possível, no município, se decidir as coisas, os assuntos importantes, por referendo, através da participação direta em referendos. Então, passo para a Géria, por favor. Legal. Começar do fim para o começo. A participação tem que ser cada vez mais intensiva, é isso que eu defendo. A sociedade participar cada vez mais de perto das decisões importantes da cidade. Agora, é uma coisa que tem que ser construída. É uma coisa que está a ser construída. O orçamento participativo é um instrumento, mas não é a solução. Isso nós já até conversamos. Não é a solução. A questão que a gente tem... Eu vou falar do tempo que eu estava lá na direção do orçamento participativo, falando da participação dos jovens. As pessoas têm que aprender como é que elas podem juntar e o que é importante para todos é melhor do que é importante para mim. Né? Então, isso tem que ser. Eu fiz um programinha que chamava OP Educa, Orçamento Participativo Educa. Era o OP na escola. Na escola. Então, a molecada começava a aprender ali como é que tem que coletivamente juntar as coisas e ver o que era mais importante para fazer na escola. E eles viam não só a escola, mas eles viam do entorno da escola também, as casas em volta, as coisas que estavam acontecendo. Então, não funcionou bacana em todas, mas, de qualquer maneira, foi uma experiência que as escolas tiveram e que a moçada falou assim, desde pequenininho, eu posso participar das decisões. E como é que a sociedade aprende que ela pode participar das decisões? Em vez de bater na porta e falar assim, você me faz um favor que eu voto em você. Como é que ela pode participar das decisões? Aí, a conversa que já rolou antes, que o Renato já deu uns toques, etc. Assim, eu digo que meus melhores alunos, quando eu estava como professora na universidade, era aquele que participavam das entidades.
Era na Atlética, era no DCE, era em qualquer... Então, eram os movimentos sociais, de alguma maneira, era dentro da universidade que eu vi, então eu brincava, falava dos alunos, mas é geral. Você tem as associações de moradores, você tem os lugares todos, que a sociedade se juntando, ela pode fazer as suas conquistas. Se o coletivo se juntar, ele pode conduzir suas conquistas. Na conversa que vinha rolando aí é o seguinte, o problema do transporte, como é que rola? Você tem uma força enorme, que é da máfia do transporte, você tem uma força, essa força está lá, eles estão juntos. Quem tem posição contrária está junto para demandar ou fica só reclamando no corredor? Então, reclamar no corredor até pode, porque você precisa desabafar, mas é absolutamente insuficiente. Né? Então, você precisa ter espaços de organização da sociedade para que as conquistas avancem, para que os espaços de participação e de tomadas de decisões sejam cada vez mais democráticos. Legal. O usamento participativo é um instrumento de aprendizagem, mas não é tudo. Tem muito ainda para construir. Seria interessante o Renato comentar essas perguntas também. Eu queria só que o Renato aproveitasse e complementasse o que ele vai responder com o tema dos conselhos municipais. Nas nossas gestões, nós tínhamos mais de 30 conselhos temáticos, né, em funcionamento. Para falar do Fórum dos Conselhos que nós criamos. E também nós tínhamos os conselhos gestores de cada unidade de saúde. Eu lembro de ter participado de conselhos, além dos conselhos de escolas. Eu queria que ela aproveitasse e engatilhasse, então, comentários sobre a importância dos conselhos e também uma constatação é que hoje pouquíssimos conselhos estão funcionando. O Conselho da Cultura, por exemplo, está passando por toda a questão da distribuição dos recursos do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc e num conselho sem funcionamento. Né? Os artistas estão se reorganizando aí para coisar. Era isso. Por favor, Renato, e depois a Géria, para comentar isso também. Eu acredito que uma coisa não anula a outra, né? Assim, isso é uma fala da Géria também. Não é eliminar, não é só isso, é além de, né? Então, por exemplo, nós nos deparamos com uma situação muito complicada em relação ao legislativo, aos vereadores, que eles achavam que o orçamento participativo, e isso apareceu em todas as pesquisas de mestrado e doutorado sobre o orçamento participativo, que eles achavam que nós estávamos substituindo o trabalho deles. Né? E a Géria lembra disso, né? Né, Géria? É muito complicado, né? E complicado não só para nós, mas também para o prefeito, né? Então, assim, era uma relação tensa, não existia a ideia de parceria, né? Que, na verdade, deveria ser o contrário, né? Então, assim, o vereador ser, né, uma parte integrante, né, desse trabalho do orçamento participativo e vice-versa, né? Inclusive, o vereador ele tem um trabalho importante, né, que é pressionar o executivo a executar as obras que prometeu, né, a fiscalizar e fazer valer aquilo que o executivo prometeu fazer, né, se propôs a fazer. Né? Mas não. O vereador fica naquela ideia de curral, né? E ele não está... O curral, eu digo melhor, né? De território. Então, ele tem o território dele, né? Onde ele tem o eleitorado. Né? Sigam-me que eu sou a verdade. Né? Então, existe essa... É uma tradição política brasileira, né? Do clientelismo, tá? Que mesmo nos partidos progressistas ou de esquerda, acaba esbarrando, né? Porque o nosso sistema político ainda favorece. Né? Então, é uma situação extremamente complicada. Né?
Agora, eu acho que assim, que é uma situação que nós temos que trabalhar, e aí volto a dizer, que os governos progressistas precisam fomentar a participação social, né? Por exemplo, na época que nós estávamos na coordenadoria, foi criado o Fórum dos Conselhos, né? Nós fizemos a conferência de participação, foi a primeira e última, né? Conferência de participação popular, né? Que que foi um resultado, inclusive, da criação, através de decreto, do Conselho Nacional de Participação Social, né? Que foi um decreto da Dilma, né? Que, inclusive, uma das primeiras ações do governo Bolsonaro foi eliminar esse decreto, acabar com o decreto, né? Então, assim, numa democracia ainda muito jovem como a nossa, né, nós temos que pensar nas várias formas de participação, né, além do voto, né? Nós não estamos querendo, nós não pensamos na eliminação, né, da participação do cidadão e da cidadã através do voto, não é isso, né? Mas que vá além disso, né? Vai da democracia direta, indireta, passando pelo orçamento participativo, né, que é uma forma, e através dos conselhos municipais, ou dos conselhos temáticos, né, como são chamados, né, que vai do Conselho de Saúde, passando pelo Conselho de Cultura. Em São Carlos, nós tínhamos funcionando 37 conselhos municipais. 37 conselhos municipais, numa cidade que, à época, tinha 234.534 habitantes. Né? Então, era uma cidade de porte médio com 37 conselhos temáticos. Né? Só que havia um problema, né? E é uma coisa que também eu e a Géria nós discutimos bastante. Um conselho não olhava para o outro. Né? Pensando que todos eles podem se pensar ou pensar na transversalidade. Né? Você pensar educação, saúde, meio ambiente, né? Esporte e lazer, porque tinha um conselho, né, municipal de esporte e lazer, desenvolvimento econômico, estou citando 5, que poderiam trabalhar tranquilamente de forma transversal. Claro. Entendeu? Agora, assim, eu falo que é uma novidade, né, para a conjuntura brasileira, né, e isso não funciona em todos os municípios brasileiros, é a paridade entre sociedade civil e governo, né, que existia nesses 37 conselhos municipais, né, mais os conselhos gestores de unidades de saúde e de unidades escolares, né, e aí a Géria, se houver tempo, falar rapidamente, teria sido uma experiência muito interessante da gestão democrática nas escolas, nas unidades da Rede Municipal de Ensino de São Carlos. Entendeu? Que teria sido uma experiência fantástica. Ô, Renato, eu queria pedir antes de eu passar a palavra para a Géria, pedir para a Helena colocar no chat o link do site da campanha Mutirão Mancini 13.100, onde quem tiver interesse pode ver todas as nossas propostas, as outras conversas que nós fizemos, as rodas de conversa, né? Quem tiver interesse, a gente tem um vasto material lá que nós já produzimos nesse mutirão. E também, Helena, postar o link da plataforma Democratize para quem puder estar ajudando, né? Dando algum apoio financeiro, qualquer valor é bem-vindo, para a gente conseguir superar as bolhas, porque a gente fala que na internet a gente tem uma bolha, então a gente tem que estar conseguindo atingir os 186 mil eleitores que tem em São Carlos, e não é fácil, e a gente precisa de algum recurso. Eu queria então passar a palavra para a Géria comentar sobre a importância, a relevância dos conselhos e o desmonte que ele sofreu,
e também fazer lembrar da pergunta do Francisco Assunção sobre referendos, né? Eu não lembro, Géria, se nós, no município de São Carlos, chegamos a fazer algum referendo para alguma questão. Eu lembro que a Câmara, às vezes, faz alguma consulta, mas o Executivo, eu não lembro se a gente já teve alguma coisa. Por favor, Géria. Começando pelos referendos. Não teve nenhum referendo, não. Havia, sim, consultas públicas para um monte de coisa e tantos conselhos, não sei o quê. Ou seja, era uma outra maneira de chegar à base, que era desenvolvida e que, obviamente, tinha que, aos poucos, ir se enraizando e que nós vimos que, nesses novos governos, não rolou mais nada disso, significa que não foi suficiente para enraizar, porque a sociedade não veio, não arregaçou as mangas para vir lutar para que aquilo se mantivesse. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão do fórum, dos conselhos. Né? A gente, na discussão do orçamento participativo, aí a gente percebia da comunidade falando, aí ela via, não, porque não sei o quê, porque na minha parte é mais importante, não sei o quê, que é da escola do meu filho, etc. E o outro vinha, não, porque o posto de saúde, não sei o quê, não funciona. Falei, gente, quem está falando de cultura, não está falando de educação também? Quem está falando de saúde, não está falando de mobilidade urbana, de questões de segurança do trânsito, não sei o quê. Está falando disso ou não está? Entendeu? Todas as coisas são interligadas. Então, é absolutamente importante. Criar o Fórum dos Conselhos era assim, criar condições para que os conselheiros de um conselho ouvissem as considerações do conselheiro do outro, de maneira que a coisa fosse integrada e não só o meu bairro, a minha casa, o meu cachorro, o meu gato, minha criança, não sei o quê. Então, isso foi uma coisa. Eu acho que durou pouco, durou um mandato só, né? Porque a gente criou o fórum em um mandato só, e depois do mandato do Barba, aí os caras sumiram, inclusive, com orçamento participativo, etc., e, enfim, quer dizer, agora que dê a sociedade se levantar para exigir que o orçamento participativo continue existindo. A sociedade se levantar para exigir que o Fórum dos Conselhos seja funcional. Quer dizer, então, o que eu estou fazendo estou botando um lado, estou botando o outro. Como é que a sociedade conquista as coisas? Como é que a sociedade conquista? É através dos conselhos? É através do orçamento participativo? Uma parte, né? Uma parte, porque não é tudo. Obviamente, a estrutura, de uma maneira geral, fica dependente da participação da sociedade. E aí, nós estamos falando da participação da sociedade, nós estamos falando bastante aqui, insistindo na história dos conselhos, na história do orçamento participativo, mas vocês comentaram aí também, e eu fiquei com vontade de falar um pouquinho sobre isso, da função do vereador. Você se propõe a fazer um mandato em mutirão, significa que, claro, é uma porção de gente que vai estar pensando e que vai estar trazendo diversas observações e que vão estar construindo propostas com mais gente participando. Não é assim que dá na minha cabeça, eu que estou certo e acabou-se. Não é. É diferente. Então, e era isso que a gente pensava. A gente não fazia o referendo, mas a gente fazia diversas plenárias. Eu, inclusive, fazia plenária do meu mandato, quando eu estava vereador. Fazia plenária do mandato, juntava um monte de gente. Vinha gente, convite aberto para quem quisesse participar, para dizer o que era importante, o que não era importante, inclusive para eu estar permanentemente atualizando o meu trabalho, onde é que meu trabalho ia ser mais importante. Onde é que meu trabalho ia ser mais importante? Se eu tiro da minha cabeça, eu posso conversar com os patrões também, com os donos das empresas de ônibus, não sei o que, o importante é isso. Alguém pode achar que é isso. E a gente está falando de participação de base. De base. Podemos chegar algum dia a um referendo? Você imagina se fizesse um referendo agora, que está rolando a coisa da Constituinte aí, o cara já quer fazer igual. Presta atenção. Pensou, uma coisa assim, com a sociedade totalmente desorganizada, totalmente desinformada com relação a isso, vai referendar o quê?
Precisa tomar cuidado com o que faz, entendeu? Então, é ótimo que exista, sim, mas é uma coisa que tem que ser construída, seguida até chegar a hora de poder fazer isso com frequência, a partir da base. A partir da base. Porque, inclusive, perfeito, é a base que vai dizer quais são os temas mais importantes e aquilo que tem que ter uma consulta mais geral do que a consulta que tinha do orçamento participativo, que os vereadores podem fazer suas plenárias, que outros tipos de conselhos devem fazer suas consultas, etc., e que devem fazer, mas se você pensar numa consulta mais geral, como é que a gente faz, como é que a gente constrói. É um espaço a ser construído, não adianta inventar. Quero um mutirão, agora vai haver... Mutirão, desculpa. Eu quero um referendo, agora vai ter... Não é isso, não é isso. Tem que... Podemos construir isso para chegar a esse ponto, que são algumas decisões em que não tem acordo geral e tal, a gente vai construindo bastante debate, etc., chega uma certa hora, falando, então, para finalizar, a gente faz um referendo. Passando até Jair, até pela eleição direta de diretores de escola, né? Sim, isso deu uma polêmica enorme lá atrás, né? Foi. Porque os vereadores também, né, os maus vereadores, não são os vereadores, são os maus vereadores, né, utilizam também as unidades escolares como para capitanear. Atuação. Né? Eu queria fazer uma pergunta sim, para por favor, Posso Regina. fazer uma pergunta, Paulo? Sim, por favor. Aproveitando, então, a experiência do Renato, até no ensino fundamental, né, Renato? Eu fiquei sabendo assim de experiências, não em São Carlos, na cidade, em outra cidade, Uberlândia, experiências de ensino da participação social no fundamental. Então, plenárias de alunos de 9, 10 anos de idade, fazendo diagnóstico dos problemas dos bairros, dos problemas da localidade, da escola, dos próprios bairros. Então, aprendendo a ferramenta, aprendendo a participar. Então, para se enraizar na cultura, como a Géria falou, o interessante é colocar no ensino fundamental, pelo menos municipal, esse tipo de exercício. Você não acha, Renato? Então, com certeza. Né? Por exemplo, hoje, nos PCNs, isso é incentivado, né? Em especial nos cursos das disciplinas de História e Geografia. Né? Então, explica o que é PCN, Renato, às vezes... São os parâmetros curriculares nacionais, né? Que dão a diretriz, né, para as disciplinas, né, como o professor atuar, né, na sua disciplina. Tá? Em linhas gerais é isso. E passa pelo reconhecimento territorial, né, buscando também as questões de identidade local, né, dos cidadãos que habitam o território e etc. Né? Agora, esse trabalho de formação cidadã dentro da escola esbarra dentro da própria estrutura escolar. Né? Eu particularmente tenho experiência tanto no setor privado quanto no público. Né? No público você lida com a escassez, no privado, né, no engensamento do currículo, né, porque está voltado para o vestibular, falando do ensino médio em especial. Né? No fundamental, né, os pais questionam, né, então acabam... Isso frequentemente acontece. Né? Aconteceu comigo, como acontece até hoje com alguns colegas. Né? Questionam o método de ensino, né? Que deve estar mais pautado no conteúdo, né? Mas não na exploração desse conteúdo, né? Deixando esse conteúdo mais próximo da realidade social, política, territorial do aluno. Né? E falando de formação cidadã, isso também deve acontecer na escola. Né? Por exemplo, a experiência do OPEduca aconteceu na educação infantil fundamental 1, né, Géria?
Que é o que tinha no ensino municipal. Exatamente, né? Então, ali foi a experiência mais exemplar, né, de participação das crianças, né, no destino da cidade, né, do seu território, né? Mas, acima de tudo, de reconhecimento do lugar, né, do seu sítio, né, onde a escola está situada, né? E esse processo ele tem que ter continuidade, né? Ele tem que ter continuidade. Vai sair da educação infantil, vai para o fundamental 1, atravessa o 2, chegando pelo médio, e quando o menino e a menina chegam à universidade, caso seja uma opção, é claro, né, ele vai ter uma atuação diferenciada dentro da universidade, né? Então, assim, o trabalho de formação cidadã ele é contínuo, né? E deve acontecer também na escola. Agora, depende dos professores, né? Dos gestores. Então, será que os gestores e professores também estão formados? Têm essa formação cidadã? Né? Para que Aí, eles nesse possam caso, trabalhar, Renato, não com querendo trabalhar com os alunos. interromper, mas não seria a iniciativa individual de um professor, mas é um clima, é um meio ambiente na escola, que parta também o apoio da direção e que não seja partir de isoladamente do professor de História e Geografia, porque aí, inclusive a experiência que eu estou relatando, ela é coletiva. Todos os professores reuniram todos os alunos numa assembleia, depois, no final dos trabalhos, e eles sugeriram soluções para problemas de mobilidade, problemas... Eles estão... eu tenho, nessa questão da pessoa ter questionado jovens de 16 para opinar, mas crianças de 9 conseguem fazer isso. Sim. É incrível, mas a gente tem que dar a oportunidade e eles conseguem se expressar, né? Você concorda? Não concordo, e eu tive uma experiência muito interessante assim, com alunos do Fundamental 2, eram alunos do 9º ano, né, que eles reconheceram o sítio deles, né, reconhecendo o bairro, né, o entorno da escola, e propuseram soluções, quer dizer, apontaram problemas e soluções ao prefeito, e essa carta, né, que foi uma carta coletiva, ela foi encaminhada ao prefeito. Né? É incrível isso, muito legal, né? Exatamente, né? E isso Isso foi feito tudo aqui vai em Ribeirão. formando um ambiente, né? Regina. Caiu o Paulo, né, Bernardo? Bernardo está falando aqui. Eu estou vendo que o Paulo acabou de dar uma piscada na luz aqui, nós estamos com... caiu. Se você quiser encerrar, Bernardo, que nós estamos... Pois é, não só ia lembrar mais uma vez a todas e todos da importância da gente estar compartilhando esse vídeo, porque a gente está aqui nesse momento com um número de pessoas, mas ele fica permanentemente na nossa página, no nosso site e na página do Facebook, por onde está sendo feita a transmissão. Então, é sempre importante a gente estar curtindo, comentando e principalmente compartilhando naquela perspectiva que o Paulo colocou de ampliarmos aí o alcance das nossas propostas, né? A nossa ideia é sempre ficar por volta de 1 hora, às vezes a gente tem se estendido um pouquinho mais, o Paulo está voltando aí, eu queria agora pedir para a Géria aí fazer uma conclusão, mas antes disso eu queria fazer um comentário, Géria. Quando você falou aí das plenárias dos vereadores, é lógico que a gente já acompanha várias experiências de vereadores que têm mandatos mais coletivos, né? Isso é sempre bem-vindo, né? O que nós estamos tentando fazer aqui no mandato em mutirão, e vai acontecer caso sejamos eleitos, é radicalizar isso, quer dizer, não vai ser uma plenária semestral, trimestral ou anual, toda semana a gente está se encontrando e decidindo o que o Paulo, como nosso representante, vai estar falando lá na Câmara, que projetos que ele vai estar defendendo, que votos que ele vai dar, né? Se surgir uma coisa de última hora, ele chama todo mundo, né? E essas regras, essas condições, nós vamos estar definindo por escrito, pelo menos assim, as linhas gerais, através de um termo de compromisso que o Paulo, como escolhido por nós para nos representar, né? Ele vai estar assinando na quarta-feira que vem,
né? Isso a gente já vem falando há algumas semanas aí, a gente está terminando e a gente vai estar, então, marcando uma roda de conversa quarta-feira que vem, em que a gente vai estar abordando a temática da cultura, mas vai ser um momento também em que a gente vai estar celebrando oficialmente isso aí. Então, apesar, o tempo está terminando. Aniversário de São Carlos, né? Coincidentemente, dia 4 de novembro, que é o aniversário de São Carlos. O Paulo fez questão de ser nessa data aí. Não é coincidência, não, é proposital. Proposital, lógico. Então, Paulo, eu estava dizendo que a gente já está no horário, mas eu vou passar para você encaminhar a conversa com a Géria e com o Renato para a gente finalizar, né? Caiu a energia aqui, mas logo voltou, né? O que eu gostaria que a gente finalizasse essa conversa, né? E é bom a gente fazer a conversa em mutirão por causa disso, né? Que eu caí, o outro já substituiu, né? Muito legal. Assim, nós tivemos agora nessas últimas 2 semanas, na América Latina, né? 2 grandes vitórias, né? Democráticas, né? Em função de intensa mobilização social, né? Que foi a vitória do MAS, né? Movimento ao Socialismo na Bolívia, né? Com a volta do Evo Morales, provavelmente para a Bolívia, né? O Lúcio Arce, o presidente que ganhou as eleições, né? Muito ligado ao Evo Morales. E agora, nessa semana, no Chile, né? O plebiscito estabelecendo uma constituinte exclusiva, né? E com paridade, né? De 50% de mulher. Parou. Pacou de novo. Caiu de novo. E agora não está a Regina também. Acabou de dar um raio aqui também. Caramba. Rogério, então eu acho que a gente já sabe o que o Paulo ia falar. Por favor, faça os seus comentários e as suas considerações aí. Não, eu acho que é importante. Ao mesmo tempo em que a gente vê as coisas retrocederem, etc., por um lado, por outro lado, a gente vê avanços, né? Retomadas, como é o caso do Chile e da Bolívia. Então, nós temos que construir isso aqui. Agora, nós queremos construir um projeto político que se enraize efetivamente na sociedade. E eu acho que isso, a participação da sociedade nas diferentes formas, inclusive mencionando essa questão do mandato em mutirão, é um jeito melhor, mais, digamos assim, mais criativo de que as propostas sejam conduzidas, sejam levadas para adiante, que sejam desenvolvidas, reformuladas, aperfeiçoadas, etc., né? Essas coisas são bastante interessantes. A gente sempre defendeu a questão da participação. Eu, quando tive mandato de vereadora, insistia na questão da participação. Não era que eu dizia qual era o tema, não. Era com o fato nas reuniões, nas discussões, etc. Porque, inclusive, eu participava do orçamento participativo, não como coordenadora, mas assim, como vereadora que estava acompanhando esses eventos e tal. Então, você começa a perceber onde é que o sapato aperta. Então, quem está com cargo que tem que ter a responsabilidade de ouvir e representar efetivamente a sociedade. E a sociedade tem que ver quem é que a representa, e não só quem te faz um favor. Então, isso eu acho absolutamente importante. E é uma construção que leva muito tempo e há de se enraizar. Está longe ainda, mas nós não vamos desistir. Vamos nessa. Renato, nosso candidato também a vereador em mutirão aí. Pois é, daqui de Ribeirão Preto. Nosso vereador, mas daqui de Ribeirão Preto, daqui de Ribeirão para o mundo, né? Porque, a 100 quilômetros mais presente aqui com a gente. Exatamente. Né? Vocês estão para cá. Nessa direção aqui. Ó. E é o seguinte, gente, as considerações que eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que nós estamos trilhando um caminho muito interessante.
acredito que os movimentos sociais, né, o Partido dos Trabalhadores, né, deram e ainda dão contribuições interessantes, né, a esse processo de construção da democracia no Brasil, que é muito jovem, né, como eu já falei. Então, o processo é doloroso, né? Acho que nós estamos nessa transição da infância para a adolescência, e essa transição da infância para a adolescência dói, né? Nós passamos por vários questionamentos, né? e conflitos. Então, acho que nós estamos vivendo isso agora. A Géria falou sobre enraizamento, né, da política na sociedade, da esquerda, né, em especial, ou das forças progressistas com a sociedade. Eu acho que um exemplo interessante é o que está acontecendo em São Paulo hoje, né, na candidatura daquele rapaz, o Boulos, na capital, né, lá na capital, que é um cara que veio dos movimentos sociais e vem mergulhando, né, assim, se capilarizando nos movimentos sociais, e por isso vem alcançando sucesso, né, e há até a previsão, né, da chegada dele no segundo, há uma possibilidade real da chegada dele no segundo turno, enfim, chegando no segundo turno, tudo pode acontecer, é claro, né? Mas é um exemplo interessante que está acontecendo em São Paulo. Eu acho que pode servir de exemplo para outras cidades, né? Enfim, para a própria eleição nacional presidencial que vai acontecer em 2022, em que as forças progressistas e a esquerda, enfim, né, se unam, né, e estabeleçam definitivamente esse diálogo com a sociedade, né, que ainda falta esse diálogo com a sociedade, como eu digo também da universidade com a sociedade, né, da universidade pública com a cidade, né, nas cidades onde ela está instalada, né, onde há a produção de conhecimento, né, e que há uma dificuldade grande de atravessar o muro, né, de transpor o muro, né, para ser mais adequado. E São Carlos teve a experiência muito interessante, né, dessa transposição do muro, né, da universidade, chegando à cidade de São Carlos, né? Teve a experiência com a Géria, né, com o professor Newton, professor Barba, enfim, e com o secretariado também, né, especial do primeiro governo do Newton, né, professores, doutores, né, pós-doutores, né, que se tornaram secretários no governo, nos nossos governos, e isso realmente fez um diferencial muito grande, né? Então, esse diálogo ele não tem que ser só um diálogo pensando assim na materialidade, né, na execução, em materializar ideias, né, mas na formação de pessoas, né, desses cidadãos e cidadãs que precisam, né, enfim, se inserir nessa discussão política, né, nos seus bairros, cidades, enfim, no país. Eu acho que nós estamos fazendo isso, né, de uma forma até meio a gritaria, a histeria. Nós estamos passando por esse processo, né? Eu não sei se sou muito otimista, mas eu não deixo de ser realista também, né? Mas eu acho que nós estamos trilhando esse caminho, né, de uma construção difícil da democracia, e que perpassa por todos esses espaços, né, que vai da Câmara Municipal, né, a escolha dos nossos representantes através do voto, pelo orçamento participativo, da participação da sociedade nos conselhos gestores de unidades de saúde e escolares, nos conselhos temáticos, nas associações de bairro, enfim, né, nós temos uma infinidade de possibilidades dentro do sistema democrático de participação social. Muito bom. Regina, vamos então caminhar para o final? Acho que o Paulinho voltou aí, né? Eu agradeço, né? Agradeço muito a presença de vocês. E aqui, então, a instabilidade da energia jogou o Paulo para fora da conversa, mas eu espero contar com vocês ao longo
da campanha e depois da eleição. Sim, com certeza. Estarei Bernardo... trabalhando arduamente com vocês aí. Eu queria aproveitar esse final para, com perdão do trocadilho, agradecer a participação da Géria e a participação do Renato nessa temática da participação social. Eu queria aproveitar só o finalzinho aqui para mostrar o site, né? Que a gente comentou aí, o Paulinho falou que o site já da campanha já está no ar, né? É um site que a gente depois, inclusive, pretende manter. Qualquer que seja o resultado da eleição, é lógico que a gente está confiante que vai estar na Câmara através da presença do Paulo, mas a gente pretende que o movimento Mutirão continue, né? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente, eu estou compartilhando a minha tela aqui, só 2 imagens, né? Espero que vocês estejam vendo aí, na página inicial do nosso site. O site é mutiralmancini13100.com.br. Ficou bonito, hein? E aqui são os nossos os atuais 14 vereadores em Mutirão. A ideia é que esse número aumente cada vez mais, com pessoas que estão, então, dispostas a aderir, né, e participar efetivamente, não só agora da campanha, mas depois do mandato também, né? Então, convido a todos aí, a todas, a visitarem o site, está recheado aí de propostas, de vídeos, né? E é lógico que ainda tem muita coisa para colocar, a gente não está dando conta de preencher tudo, mas é isso que a gente está conseguindo fazer, né, nesse momento aí de tantas dificuldades. É isso aí, a gente agradece, então, a todas e todos, e nos despedimos aí, o convite, nós vamos ter uma nova entrevista dessa na terça-feira, às 5 da tarde, na quarta, provavelmente às 19 horas, a gente vai estar fazendo a roda de conversa sobre cultura e, ao mesmo tempo, a assinatura do termo de compromisso pelo Paulo, que já voltou ali, agora com o celular. E na quinta-feira teremos duas... Você já tem a temática, né, da semana que vem, Regina? Já, né? Uma é sobre... nós temos terça-feira o professor... Pois é, não estamos lá porque... O Luiz Calabrese vai estar conversando com o Paulinho. Luiz Calabrese. Isso. Professor de geografia e ciclista. E o tema é bicicleta, educação e cidadania. Bicicleta, educação e cidadania. E quinta-feira, segurança alimentar. Segurança alimentar. Com Sérgio Gonçalves, o ex-secretário municipal de Agricultura. De Agricultura. Muito bom. Legal. Bacana. Gente, olha, caiu a energia aqui umas 4, 5 vezes. O pior disso tudo é que a gente não tem para onde reclamar, porque a central aqui fica lá no Rio de Janeiro. Isso é resultado das privatizações lá do Fernando Henrique, né, gente? É uma loucura. Tá bom. Géria, que isso, Paulinho? Reclama para São Pedro. Géria, é um prazer em vê-la. Boa tarde para vocês. O Géria, muito agradecido. Valeu, foi um prazer enorme. Tchauzão. Tchau, Virgínia. Tchau, gente. Tchau. Abraço. Muito obrigado, Géria. Muito obrigado, Renato.